Falar com vocês nesse vídeo sobre o interesse do Flamengo no Ângelo, que é um jogador do Santos, 18 anos, um jogador que fez parte das seleções de base do Brasil, é um jogador que de fato é bem interessante, tem muitas valências, é um jogador que tem ali, tem sim as suas qualidades, mas eu quero fazer algumas ponderações aqui sobre este negócio, né? Talvez esse vídeo não seja tão popular assim pra você, né? Porque eu vou falar de coisas aqui que talvez você não curta muito, não goste muito. Então se você realmente não gosta aqui, se você é torcedor de dirigente, pode ir embora, porque provavelmente você não vai gostar do que eu vou falar aqui neste vídeo, tá? Além disso, eu quero tocar um pouco também no assunto do jogo do Flamengo contra a equipe do Fluminense. O Flamengo virou piada no Rio de Janeiro também, não somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? O Flamengo não consegue ganhar mais nenhum jogo importante, não ganha mais, não é decisão mais que o Flamengo não ganha, né? Não tá ganhando as decisões e também não tá ganhando os jogos importantes contra os seus principais rivais, né? Curioso é que o jogo que venceu um dos seus rivais ali no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, venceu sobretudo com uma equipe bem reserva, né? E curioso é que neste jogo contra o Fluminense, no momento em que o Flamengo jogou muito bem porque tinha uma equipe não totalmente reserva, mas com alguns reservas, né? E essa equipe acaba se prejudicando, na minha opinião. Perde muito rendimento no segundo tempo quando alguns titulares vão a campo, né? Então é complicado, gente. Vamos falar sobre esses dois assuntos aí. Fica comigo aí que eu vou falar do Ângelo, coisa que talvez te surpreenda, tá bom, gente? Antes disso, só pedir sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva. Deixando claro, apostar sempre com muita cautela, né? A 1xBet é uma casa de aposta que lá na Europa é tida como a mais respeitável do mundo, né? Porque ela entrega rapidamente os seus lucros sem nenhuma burocracia, te trata como consumidor, sem ficar suspendendo mercados ali nos acréscimos dos jogos. A 1xBet é diferenciada em vários aspectos, né? Então, em virtude disso, eu pesquisei muito essa casa de aposta para trazê-la aqui para o meu canal como patrocinador. Então, eu indico ela para você que curte uma aposta esportiva, tá bom? Então, para você se cadastrar, use o link que está na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Aí depois você volta aqui, pega o código promocional 1xJosa, coloca lá. Por quê? Porque aí você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas principalmente para você notificar para eles que você chegou lá na 1xBet graças a este canal. E aí eles vão continuar patrocinando aqui o canal, o que significa que você vai estar ajudando o meu trabalho, tá bom? Então, de quebra, gente, olha só, tem jogos interessantes para você pensar em ter ganhar um dinheiro aí neste dia de hoje, né? Olha só, Vasco contra o Bangu pelo Carioca, na minha opinião, essa equipe do Barbieri está dando sinais de um bom futebol e pode vencer o Bangu. O Bangu não está nesse nível todo, né? Acho que o Vasco leva essa daí. Santos contra o Iguatu, jogo confuso, esse Santos é muito confuso, pode vencer facilmente esse jogo hoje, pode se complicar. Eu diria para você que vai acontecer no máximo 2 gols no primeiro tempo, né? Não vai acontecer mais de 2 gols no primeiro tempo. A odd vai ser interessante também para essa indicação aí, tá? Manchester United contra Betis pela Copa da Liga Europa, né? Acho que o Manchester vai vencer essa partida aí, vai jogar nos seus domínios, precisa dar uma resposta depois da goleada que sofreu. Sporting contra a equipe do Arsenal também pela Copa Europa, Copa da Liga Europa. Eu diria para você que neste jogo aí, eu diria um gol no primeiro tempo ou vão acontecer pelo menos 2 gols no jogo, tá bom, gente? Então Vasco contra Bangu, Santos contra Iguatu pela Copa do Brasil, United contra Betis e Sporting contra Arsenal pela Liga Europa, tá? Então fica a dica para você, detalhe. Ao se inscrever, use o código promocional 1xJosa, dá essa força aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. Voltando aqui então aos dois temas deste vídeo aqui. Primeiro, o jogo do Flamengo contra a equipe do Fluminense. O Vitor Pereira, gente, ele errou, né? Ele acertou e errou nessa partida. Deixando claro, o Flamengo que perdeu ontem não perdeu apenas por causa do Vitor Pereira. O Flamengo que perdeu ontem perdeu também pelo Braz e pelo Landim. Esses caras sempre estão entrando em campo, indiretamente eles entram em campo, as ações desses dois dirigentes acabam respingando ali naquilo que os jogadores fazem dentro de campo. Desses dois dirigentes e de outros também, tá? Porque ali é um clube de amigos, né? Como a gente sabe, né? Então, infelizmente, gente, esses jogadores aí são muito patrocinados, são paparicados, né? Por esses dirigentes, sobretudo o Braz, né? O vereador que deveria cuidar da sua vida parlamentar, né? Deveria deixar o Flamengo em paz, né? O Flamengo é gigante demais para ter um parlamentar ali, né, que trabalha no parlamento, em tese trabalha, né, e também no Flamengo, né, em tese trabalha também, mas enfim, deveria ter um homem de futebol. Aliás, o que está acontecendo no Flamengo hoje está mostrando que o Flamengo precisa decisivamente, definitivamente, assim, profissionalizar o seu departamento de futebol. Não dá mais para ter um amador como o Marcos Braz. Esses caras se acham donos do Flamengo, não são, né? E o Flamengo está caindo ladeira abaixo por causa das ações desses dirigentes. Agora, no jogo de ontem, a gente viu, né,
eles são responsáveis, mas o Vitor Pereira também tem assinado ali, juntamente com os jogadores, pelo que está acontecendo. A parte do Vitor Pereira está no fato de que no jogo de ontem, ele fez uma leitura interessante e aí ele leva a campo uma escalação melhor do que as anteriores, né? Mexendo em alguns titulares, o que é muito importante, tirou o Pedro da equipe, tirou o Everton Ribeiro, acho que poderia aprofundar um pouco mais essas mexidas aí, né? Então acho que houve um acerto aí, né? Curiosamente, a equipe no primeiro tempo tem um desempenho interessante, com muita compactação, com muita chegada ali ao ataque, um passe muito certeiro, né? Uma associação entre os jogadores ali, uma condução, né, de bola muito boa, né? Enfim, gostei muito da equipe do Flamengo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Vitor Pereira começa a mudar a equipe, alguns titulares entram também na equipe e a equipe começa a perder rendimento. Essas alterações dele foram fruto de uma leitura muito equivocada do jogo. Então o Vitor Pereira assina sim por essa derrota contra a equipe do Fluminense, né? E os jogadores também são culpados. Os jogadores são culpados também nessa partida e também no geral, porque eles são os filhinhos, né? Ou os filhotes, né, dos dirigentes, né, e eles sabem que são paparicados, são patrocinados pelos dirigentes o tempo inteiro, então eles não vão aceitar um projeto de um técnico que obriga esses jogadores, né, a uma intensidade muito forte, não no jogo, mas nos treinamentos, porque o treinamento do Vitor Pereira define o cara que vai para campo, né? Só que esses caras não estão entregando. O Vitor Pereira sabe que precisa mexer muito com esses caras aí para conseguir, por exemplo, edificar ali um projeto legal no Flamengo. Agora, se esses caras não querem, como é que vai ficar, né? Então, na verdade, na minha opinião, o Vitor Pereira está pouco a pouco entregando os pontos também, sabendo que o Flamengo tem uma questão ali de uma multa, né? Ele não vai pedir demissão, agora o Flamengo pode perfeitamente mandá-lo embora se quiser. Ele, Vitor Pereira, não tem nada a perder. Então, na minha opinião, ele está meio que desistindo do Flamengo, né? Enquanto os jogadores ali estão esperando que ele seja mandado embora, enquanto o Braz e o Landim estão esperando para ver o que acontece. Bancaram o treinador, mas bancaram só que não fazem nada para ajudar o treinador também, né? Então, esses dirigentes são os principais responsáveis pelo que acontece no Flamengo. Acho que o segundo tempo de ontem poderia ter entrado, por exemplo, o Matheus Gonçalves na equipe já no começo do segundo tempo, por exemplo, né? Ele vem com os jogadores que não tem, ele tira alguns jogadores do time e aí bota no segundo tempo. Aparentemente, ou é medo dos jogadores, né? Ou então, na verdade, é porque ele não quer comprar nenhum tipo de briga. Não dá para entender o Vitor Pereira. Ele não tinha esse perfil no Corinthians. Era um cara muito mais frontal, um cara que ia mesmo para esses confrontos contra os principais jogadores estrelas do Timão, e o resultado foi que o Corinthians chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil, jogando muito bem na final contra o Flamengo, né? Na Gávea, ele tem tido um comportamento muito estranho, parece que entregou um pouco ali os pontos também. Agora, se entregou mesmo, mais motivo para ele ser mandado embora, porque se ele está no Flamengo, ele tem obrigação de tentar o tempo inteiro fazer o melhor, não pode desistir não, né? Então fica aí a minha avaliação sobre esse jogo. O Flamengo jogou um primeiro tempo interessante, jogou no segundo tempo muito ruim, né? E o Vitor Pereira errou nas substituições por ter feito uma leitura equivocada do que estava acontecendo dentro de campo. É isso. Falando sobre o Ângelo agora, gente. Bem, o Ângelo é um jogador interessante, de 18 anos, da base do Santos, um jogador que quando estava na base, ele era uma estrelinha do futebol ali da Vila, era um grande jogador, uma grande promessa do futebol brasileiro, foi para as seleções de base ali do Brasil, né? Quando ele vai para o time principal do Santos, ele começa muito bem, só que pouco a pouco, com muito apoio da torcida inclusive, pouco a pouco ele começa a sentir o peso de muitas coisas. Primeiro, de levar nas costas uma equipe que não tem funcionado, o Santos está num momento muito ruim, né? Mas também o Ângelo, ele era muito amado pela torcida. A partir dos primeiros momentos em que ele recebeu vaias, que ele recebeu críticas, ele não conseguiu dar uma resposta positiva a esse tipo de pressão, né? Então o garoto mostrou que, na verdade, diante de situações e problemas bem complexos, ele não consegue apresentar uma solução bacana e aceitável, né? Foi assim no Santos, tem sido assim no Santos. Além disso, o Ângelo é um jogador que tem tido algumas lesões, e depois que ele volta de lesão, ele demora muito para ganhar ritmo de jogo. A qualidade do jogo dele não é a mesma, demora muito para voltar à qualidade anterior, e por causa disso também acaba recebendo muitas críticas ali dos torcedores, e a resposta dele a essas críticas tem sido as mais negativas possíveis. Na prática, o Ângelo está com dificuldade de aceitar pressão no Flamengo, no Santos. Como é que ele vai conseguir aceitar pressão no Flamengo? Como é que ele vai lidar com os problemas que o Flamengo vai colocar para ele, se ele não consegue lidar com os problemas que o Santos tem colocado para ele? Então é um garoto interessante, muito promissor, muito bom, canhotinho, trabalha como jogador extremo pelo setor ali
à direita do campo, é um extremo que não vai muito ao fundo, um extremo que vira meio campista quando chega perto da área, ou ele pode também trabalhar pelo setor esquerdo como um extremo que aprofunda o campo, né? Nas duas posições acho que ele manda muito bem, acho até que pelo corredor central em alguns momentos ele tem apresentado bons resultados, mas eu vejo o Ângelo sobretudo pelo lado do campo. Acho que aquele setor do meio de campo é um setor no qual ele ainda precisa ganhar um pouco mais de corpo, né? Ganhar um pouco mais também de leitura de jogo, tanto na condução como também nos passes que ele faz a partir do corredor central. Agora, o Ângelo é um jogador que está respondendo muito mal aos problemas que o Santos coloca para ele, como eu já disse. É um jogador que fica muito enfesado, muito nervosinho, tal. Costuma brigar com todo mundo, xingar todo mundo ali da torcida também. É um jogador interessantíssimo, gosto muito dele. Acho que ele pode sim ser uma promessa do futebol brasileiro, mas ele não vale absolutamente 12 milhões de euros por 50% dos seus valores, gente. Porque na prática é isso, né? Se é isso na prática também são 24 milhões de euros pela totalidade do seu passe. Como é que o Flamengo vai recuperar esse dinheiro? Olha, gente, é muito difícil imaginar que o Flamengo vai recuperar esse dinheiro, exceto se o Ângelo realmente virar aquele jogador que ele era na base, um jogador realmente muito diferenciado, o que ele não está conseguindo ser no Santos, né? Quando o clube grande contrata uma jovem promessa, tem que contratar essa jovem promessa que seja igual ou melhor a algum dos jogadores que estão no seu elenco. Será que o Ângelo é melhor do que os jogadores jovens, né, que estão ali na base do Flamengo, e alguns inclusive já estão no elenco principal do Flamengo? Será que o Ângelo hoje joga mais, por exemplo, do que o Matheus Gonçalves? Será que o Ângelo tem a personalidade dentro de campo que tem o Matheus Gonçalves, por exemplo? Né? Então, se você contrata um Ângelo, ele não chega e fica à frente do Matheus Gonçalves, é muito provável que sim. É muito provável que ele fique à frente do Matheus França, Matheus Gonçalves e assim por diante, né? Então, para contratar um jogador jovem, tendo outros bons jogadores jovens ali, esse cara que chega tem que ser muito bom, mas muito bom mesmo. Eu acho que o Ângelo é bom, mas eu não sei se ele é tão bom assim, tão melhor assim do que os jogadores que o Flamengo tem ali já no elenco principal, os jogadores jovens que o Flamengo subiu, né? Então o que acontece é o seguinte, dificilmente o Flamengo vai conseguir com o Ângelo recuperar esses valores. Agora, ele pode perfeitamente entregar no futebolístico, né? Será que vai mesmo? Será que ele vai, por exemplo, saindo do banco de reserva, será que ele vai conseguir dar essa resposta positiva que ele não tem apresentado no Santos? Sobretudo nesse Flamengo todo cheio de problema, todo desajustado, você vai contratar um garoto de 18 anos para começar a gerar os ajustes que o Flamengo precisa? Não estão exagerando com isso, não? Não estão um pouco cegos nessa ideia louca de contratar um jogador tão jovem por um valor tão alto assim? Na minha opinião, não vale a pena. Por esses valores, o Flamengo poderia contratar tanto um jogador sul-americano jovem e bom, até muito mais barato que isso, ou poderia também trazer um jogador da Europa, né? Agora, o Ângelo, por 12 milhões de euros, gente, por 50% dos direitos, né, para ser a solução do Flamengo neste momento, para com isso, gente. Isso é amadorismo, não tem nada a ver. Em virtude disso, eu não legitimo essa contratação. Agora, evidentemente, se ele chegar para a Gávea, vamos torcer para que dê certo. Mas, em teoria, é um erro, até porque o que o Ângelo tem entregado para o Santos desde que virou um jogador da equipe do Santos, do time principal, não justifica esses valores. O que ele tem entregado para o Santos, embora seja um jogador muito bom, o que ele tem entregado para o Santos aí, desde quando ele subiu para o elenco principal, na minha opinião, não vale. Assim, gente, não tá. Seria no máximo ali 6 milhões. E olha lá, 6 milhões de euros, pelo que está entregando decisivamente, considerando aquele que tem de potencial, aquele que entrega decisivamente, seria 6 milhões de euros por 100% dos direitos do Ângelo neste momento. Estou falando em relação àquilo que ele entrega, tá? O que ele é e o que ele entrega, porque ele nunca entregou realmente aquilo que, em tese, ele é como jogador de futebol, tá? Então eu acho que o Flamengo está embarcando aí no barco furado, e acho que o Flamengo tem que pular fora disso aí, porque, em tese, em teoria, parece um péssimo negócio para o rubro-negro da Gávea, tá bom, gente? É isso.